de casa? Agora não vai mais ficar. Vem para a União 412. União 412 é a União de Adolescentes da IBVG que acontece todos os sábados, das 17h30 às 19h, aqui embaixo na capela da igreja. E aqui tem muita risada, diversão, conversa, a gente aprende a palavra de Deus de forma super dinâmica e muito mais. Mesmo, tem gincana, tem louvor, você faz novos amigos, fora os dias que tem umas comidinhas. Então você não pode ficar de fora. Já aproveita e segue a gente no nosso Instagram, @UniãoIBVG. Que programaço, hein, galera? Viu quanta coisa boa você não pode perder? Então anota já no seu celular. Todos os sábados às 5h30 no salão aqui embaixo, União 412. Você não pode ficar de fora e contamos com a sua presença. União 412 BVG, fazendo a diferença na sua vida.
Graças a Deus, estamos mais uma vez aqui na casa do Senhor. Eu saúdo a todos os presentes com a paz e a graça que só Jesus Cristo pode dar. Muito bom que você que está também nos acompanhando pela internet possa ser alcançado pela mesma graça e paz de Jesus Cristo. Como é bom voltarmos à casa do Senhor e podemos cantar, podemos experimentar aquilo que acabamos de ouvir. Quero louvar-te. Você pode ter esse momento de expressar ao Senhor seu desejo de adoração. Porque quando adoramos a Deus, primeiro fazemos o que nos é devido. O Senhor tem todo o direito de ser adorado. Isso é direito de criação, direito autoral. Ele nos criou e tem todo o direito de ser adorado. Mas quando nós o adoramos, nós também somos abençoados, meu irmão. Nunca perca isso de mente. Quando você adora a Deus, você é abençoado e você abençoa outras pessoas. Porque na adoração, nós proclamamos o nome de Jesus. É o que nós estamos fazendo. Não estamos apenas adorando, estamos proclamando que só Jesus Cristo salva. Vamos nos colocar em pé por um breve instante, vamos fazer um pouquinho de exercício nesta noite fria, para se aquecer um pouco. Nós vamos entregar este culto de louvor e adoração a Deus, fazendo através da oração, que nada mais é do que falar com Deus. Nós falamos com Deus através da oração. Para isso, eu peço que você feche seus olhos, abaixe a sua fronte, para que nada possa tirar o seu foco, a sua concentração nesse instante. Vamos orar. Nosso Deus, eterno Pai, te louvamos, te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concede de voltarmos à tua casa e de louvarmos o teu nome. É privilégio, Senhor, daquele que crê. Já é um privilégio nós podermos crer que Jesus Cristo, teu Filho amado, saiu da sua glória para nos alcançar, vivendo, nascendo aqui na terra e morrendo em nosso lugar. Nós vamos nos lembrar daquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Isso é motivo de louvor, isso é motivo de adoração, isso é motivo de alegria, porque todo crente em Jesus Cristo é abençoado ao ter a certeza de que por amor o Senhor veio à terra e nos salvou através da tua morte. Muito obrigado por tamanha demonstração de amor. Que este culto possa ser uma profissão, uma pregação deste amor grandioso de Jesus Cristo pelas nossas vidas. Nós que estamos aqui, nós que estamos assistindo pela internet, que todos sejamos inundados por este mesmo amor. Que o Senhor nos abençoe neste culto e faça deste culto um momento apenas de louvor e adoração ao teu próprio nome, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos aproveitar que estamos em pé e vamos acompanhar o hino que será conduzido pela irmã Keila. Graças a Deus, irmãos, vamos cantar: usa, Senhor, todo o meu ser para teu louvor. Não há no mundo nada melhor.
Aleluia, graças a Deus. Eu vou aproveitar que os irmãos estão de pé e vou pedir para que a igreja nos acompanhe na leitura do texto sagrado. Nós vamos agora ouvir o que Deus tem para nos dizer através da sua santa palavra, da Bíblia Sagrada. Nós vamos ler o texto que se encontra em Provérbios de Salomão, capítulo 3, os primeiros 12 versículos. Eu creio que a gente pode fazer de maneira responsiva. Hoje, isso já foi anunciado pela manhã, no mês de julho, segundo o calendário batista, é o mês da Juventude Batista. Do mês de agosto, mês da Juventude Batista. Não é o meu caso, os irmãos já perceberam. Mas hoje, especificamente, primeiro domingo de agosto, dia do adolescente batista. Domingo que vem, dia dos pais. E no terceiro domingo do mês de agosto, aí sim, o dia do jovem batista, mas hoje é o dia do adolescente. E eu sei que os jovens ficam procurando referências de pessoas, como diria o carioca, espertas, né? Qual a sua referência de uma pessoa muito sábia, muito inteligente? Não só jovens, nós adultos também, queremos nos espelhar e a gente sempre tem alguém como referência de inteligência, de sabedoria. A minha sugestão para você, jovem e adolescente, nessa noite, é Salomão, certamente uma das pessoas mais inteligentes, mais sábias que existiram na face da terra. Mesmo na sua época, certamente, mesmo nos dias de hoje, certamente estaria elencado dentre os mais sábios. O que é que Salomão diz a respeito de ser inteligente, de ser sábio? Vamos ler quais são os conselhos do grande sábio Salomão. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens em boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Amém. A congregação pode se assentar. Que eu e você, jovens e adultos, crianças e idosos, possamos tomar conhecimento e aplicar na nossa vida esses conselhos de tamanha sabedoria. Você quer passar por inteligente, por sábio na face da terra? Confie no Senhor, tema o Senhor, prenda-se à palavra de Deus. Isso vai te trazer longura de dias, saúde até dos ossos, vai te dar saúde física. Não há muito segredo no que se refere a ser feliz aqui na terra. Salomão já descobriu. Eu e você que cremos em Jesus Cristo também sabemos de como ser feliz na terra. Eu só quero dar um breve aviso a respeito do nosso culto infantil. Ficou, depois de um longo tempo, depois de longa parada em razão da pandemia, neste domingo, exatamente agora, nós estamos retomando os cultinhos infantis. Então você que tem crianças até 10 anos, de 2 a 10 anos,
Não pode ser mais que 10, não. Você que tem já os seus 40, não. Até 10 anos vai ter um culto especial para as crianças na nossa capela aqui embaixo. Você visitante, você membro da igreja, você que estava com uma certa dificuldade de vir para a casa do Senhor com seus filhos, já pode trazê-los, porque nós já teremos os cultos à noite. Hoje mesmo já temos culto à noite infantil. E assim, aos poucos, nós vamos retomando a normalidade. Graças a Deus, né, meus irmãos? Não é momento apenas de baixar a guarda, ainda requer alguns cuidados, mas é inegável que nós estamos já podendo respirar um pouco mais aliviados, né? Eu creio que nós, de várias igrejas, a nossa também, vamos passar por um processo de reconstrução de muros, reconstrução dos nossos departamentos, reconstrução das nossas programações, e eu creio que muitos vão passar por uma reconstrução da sua própria vida espiritual. Talvez tenha ficado um pouquinho apática, meio adormecida por causa da pandemia. É momento de acordar, meu irmão, é momento de reconstruir, de retomar as atividades. E você que está nos assistindo pela internet, eu já disse isso uma vez, culto pela internet é excelente, nós temos uma programação fantástica, mas não se compara com o culto presencial. Você que puder, que já se sentir seguro, já tomou pelo menos uma das doses da vacina, venha estar conosco, porque certamente você será muito abençoado. É realmente emocionante esta retomada. E falando em retomada, nós queremos saber se nós temos visitantes, se existem pessoas aqui, amigos e amigas, que ainda não são membros da nossa igreja. Nós sempre temos um momento apenas para fazer um aceno. Você não é membro dessa igreja, por favor, se coloque por um breve instante, alguns segundos em pé, para que nós podemos identificá-lo. Sejam muito bem-vindos, um casal, outro casal. As pessoas aos poucos vão se levantando e vão receber um presente aí pela sua coragem aí de se levantar. Mais do que isso, vocês estão recebendo a nossa gratidão. Gratidão por estar aqui conosco, para juntos louvarmos a Deus. Sejam muito bem-vindos, pode se assentar, que vocês possam voltar outras vezes. Tem muita programação aí, engatilhada ainda para esse semestre, se Deus quiser. Que vocês sejam abençoados em nome de Jesus. Nós teremos agora o nosso momento de adoração a Deus com os nossos dízimos. Você que veio preparado, você que já fez a sua transferência durante a semana, coloque no envelope, diga qual foi a data, o valor, e coloque no gasofilácio. E nós também vamos relembrar da nossa campanha de educação missionária. Na verdade, é uma oferta de educação cristã missionária, promovida pelas mulheres da nossa igreja, mulheres cristãs com uma missão. Nós estamos arrecadando para fins missionários, para direcionar essa oferta para missionários. Nós vamos ter um momento, inclusive, emocionante daqui a pouco, falando a respeito de missões, mas eu e você podemos participar financeiramente, além do seu dízimo. Eu sei que há uma dificuldade, inclusive financeira, para muitos de nós, mas além do seu dízimo, se você puder contribuir com pelo menos R$2, R$2 para essa campanha missionária que as mulheres estão tomando à frente. Você tem, inclusive, dois gasofilários diferentes. É coisa de mulher, né? Tem uma casinha ali bonitinha e uma caixinha rosa. Olha aqui, que fofo, né? Como diria a minha filha, que fofo. A partir de R$2. Isso não é o dízimo, né? Não vai trocar o dízimo apenas pela oferta. A oferta é algo além do dízimo. Você veio preparado, tem o gasofilácio normal dos dízimos e ofertas, né? Ali à frente. E você pode aproveitar esse mesmo momento para dar uma oferta a partir de R$2, pode ser mais, R$2, 10, 50 reais serão bem-vindos. Mas de maneira anônima, inclusive, aí, só a notinha mesmo, coloque nesse gasofilácio, nessa caixa ou naquela casinha ali, que vai ser direcionado para missões. É um momento especial que nós temos, que as mulheres estão encampando. Eu quero fazer também a referência, aproveitar esse momento, já que é um momento de petição aqui, não nos esqueçamos da nossa campanha do palco da capela.
Eu sei que o momento é de dificuldade, mas a nossa igreja, graças a Deus, vocês estão vendo um templo praticamente novo, né? Renovado, por causa que nós conseguimos, em plena pandemia, estamos ainda com alguns detalhes, fazer uma reforma na nossa igreja. E lá na capela não vai ser diferente. Nós estamos preparando a construção de um palco para que lá possa ser feito um culto nos mesmos moldes daqui de cima. Então, se você puder, é claro que isso é um pedido extra, dízimo, e só para quem realmente está com o coração ardendo para ver essa igreja cada vez mais bonita. Você separe, além do seu dízimo, que será entregue agora, também uma oferta para o palco da nossa capela. Enquanto ouvimos esse número musical, você que veio preparado para adorar o Senhor com seus bens, pode fazê-lo agora. Os nossos visitantes, por favor, se sintam absolutamente tranquilos. Esse é um momento especial para nós, membros dessa igreja. Nós vamos orar a Deus agora, agradecendo a Deus pela sua fidelidade, porque o Senhor não deixou de ser fiel durante a pandemia. O Senhor não entrou em quarentena. Pelo contrário, Ele nos abençoou cada vez mais. Ele foi fiel, nossa igreja é prova disso, as nossas vidas são prova disso. E mesmo em aflições, que o crente também sofre aflição, o Senhor ali estava e aqui está para nos abençoar, para nos confortar, porque a fé em Jesus Cristo é o nosso maior bem, é o nosso muito maior do que a nossa saúde, inclusive, do que o nosso físico, do que os nossos bens, então, materiais, nem se compara. É a fé, a certeza de que você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, veio ao mundo, morreu no seu lugar, ressuscitou, e com Ele você vai morar na eternidade. Isso não tem preço. Na verdade, teve um preço altíssimo, e nós vamos celebrar nessa noite, na Santa Ceia do Senhor, esse preço altíssimo que foi pago, não por mim, não por você, mas pelo próprio Jesus Cristo. Quero convidar o nosso querido João Ricardo, representando a juventude da igreja, já que é o mês de agosto, como eu falei, mês de agosto, mês da juventude. Antes da oração, por favor, proprietário do Jetta Preto, FBX 4840, parece que os vidros estão abertos, coisa simples aí, por favor, entre, dê um pulo lá no seu veículo. João, por favor, interceda por nós, agradeça a Deus pelos dízimos e ofertas, agradeça a Deus por tantas bênçãos e também, por favor, peça ao Senhor que venha nos abençoar naquilo que ainda esperamos, naquilo que ainda precisamos. Vamos nos colocar, por favor, meus irmãos, em pé mais uma vez e vamos acompanhar a oração do João Ricardo.
Senhor, Deus amadas, querido, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, em nossa vida, Deus. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui em comunhão, Deus. Não totalmente, mas muito obrigado por todas as pessoas que vieram, as pessoas que não podem vir. Toca no coração dela, Deus. Muito obrigado por cada pedido, Deus. Faça a sua vontade direcionada a cada pedido. Faça o que o Senhor acha que é o melhor, o que o Senhor sabe que é o melhor. Muito obrigado pelos dízimos e pelas ofertas, Deus. Dê o dobro, Senhor. Abençoa cada um que deu de coração. Deus, vê o coração de cada um, a intenção de cada um. O Senhor sabe de todas as coisas. Senhor, nos abençoa todas as decisões que nós vamos tomar, abençoa as decisões que nós ainda estamos tomando, Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Pai, muito obrigado por cada pessoa, Deus. Abençoa os desempregados, Deus. Abre porta de emprego para aquelas pessoas que precisam, Deus. Cura os doentes, Deus. Faça a sua vontade, faça as pessoas enxergarem que a sua vontade é a melhor para aquilo que está acontecendo. Muito obrigado, Deus. Faça a sua vontade em nosso país. Siga à frente, Deus. Faça com que a gente entenda que o que está acontecendo é o melhor para nós, Deus. Em nome de Jesus, o que eu te peço e te agradeço. Amém. Graças a Deus. Em pé, nós vamos acompanhar o grupo de louvor sobre a direção do irmão Renan. E logo em seguida, nós estaremos preparados para celebrar a Santa Ceia do Senhor. Graça e paz, igreja. Amém? Meus irmãos, hoje teremos um louvor diferente. Porque antes do louvor, nós vamos assistir um vídeo que vai inspirar o nosso louvor. Eu queria que os irmãos prestassem bem atenção nesse testemunho que nós vamos assistir antes de nós começarmos a cantar. Graça e paz, queridos irmãos, quero compartilhar com vocês o meu encontro pessoal com Jesus Cristo. Eu fui criada num lar onde o meu pai, quando eu tinha cerca de 4 anos de idade, ele abandonou minha mãe e então passamos por uns momentos muito difíceis, mas eu sempre agradeci a Deus pela vida da minha mãe, que não abriu mão de nós, não desistiu dos filhos, né? E nos criou debaixo de uma severa disciplina também. Porém, quando a gente vai crescendo, a fase da adolescência, entrando na juventude, você entra em muitos conflitos, e eu tinha uma revolta muito grande contra o meu pai, e acabava às vezes contando na minha mãe, mas o meu conflito com ela era constante. E um dia, sim, nós tivemos uma discussão tão séria que eu agredi com palavras, com gestos, com raiva, e cheguei a levantar a mão para dar na minha mãe. Não bati não, mas eu cheguei a levantar, tamanha era a minha ira, a minha revolta, e ela cobrando coisas de mim, e eu, assim, a minha atitude foi bem negativa e veio assim de súbito, né? Eu saí para a rua, e me jogar embaixo de um carro, ou eu só peguei minha mochila e disse para minha mãe: olha, a senhora nunca mais vai me ver sair de casa, e ela não tinha nem como correr atrás de mim. Enfim, eu lembro-me que eu estava andando naquele viaduto dos autonomistas, lá no bairro da Fundação, em São Caetano, e eu lembro-me que eu parei no ponto mais alto do viaduto, pensando: eu vou esperar o trem chegar na estação, e quando ele estiver passando, eu me jogo e não vai sobrar nada de mim, porque essa era a minha ideia, o pensamento fixo, dar cabo à minha vida. E eu lembro-me de estar parada ali, né, esperando, vi o trem chegar na estação e fiquei esperando. E parece que deu um apagão, e imediatamente eu me vi em frente a um hotel que tinha ali na rua Rio Grande do Sul, perto da Rua Baraldi, quase esquina com a Rua Baraldi, e eu estava chorando e o pensamento fixo, falei: vou entrar nesse hotel aqui e me jogo pela janela. Era no 2º andar.
Quando o empregado subiu comigo para me mostrar onde era o apartamento que eu ia ficar, ele disse assim, olha, se a senhora quiser, não, na época não era a senhora, se você quiser, eu posso trazer bebidas, porque no frigobar não tem ainda, porque aqui ficou um crente e não tinha bebida alcoólica. Eu falei, não, muito obrigado, eu não quero nada. E esperei ele fechar a porta e fui para a porta da varanda, que era uma daquelas portas antigas, altas, e eu fui pensando, vou me jogar pela janela. Só que eu não conseguia abrir, alguma coisa travou aquela porta, né? E eu não conseguia, eu falei, nossa, eu tô mal mesmo, porque nem para abrir uma porta, para eu me matar, eu tô servindo, né? E uma mistura de sentimentos, pensamentos maus, mesmo malignos na minha mente, e que me diziam, realmente, você não merece viver, não, você tem que morrer. Eu lembro-me que tinha um Novo Testamento ali na mesa de cabeceira, e eu olhei e falei, Deus, nem Deus quer saber de mim agora. E eu me sentia muito culpada pelo que eu falei para minha mãe, pelas agressividades, né? E chorando muito, tal, acabei olhando de novo para aquele Novo Testamento, peguei, falei, será que Deus tem alguma coisa para mim? E eu abri assim, né? João 14,6. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Queridos, assim, parecia uma incoerência, né? Eu procurando a morte e vem a Bíblia e diz que Jesus é vida. Aquilo já me chocou, mas eu falei, não, nem Deus vai ter misericórdia de mim agora. E aí eu fiquei ali ainda em prantos e com pensamentos vindo da minha mente, vários pensamentos de como eu poderia me suicidar. E eu lembro-me que em determinado tempo eu voltei a pegar aquele Novo Testamento. E eu disse, Deus, se você ainda tem alguma coisa para a minha vida, então fala comigo. E eu abri naquele versículo que diz, todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Eu não tive dúvidas de que Deus estava falando comigo, que Jesus realmente estava ali falando comigo e que me queria vivo. Então, ali naquele quarto de hotel mesmo, eu me ajoelhei e disse, Deus, se você tem algum propósito para a minha vida, então fala comigo, porque por mim eu não quero voltar. E olha, queridos, foi um momento muito especial de visitação do Senhor na minha vida. E minha irmã e meu cunhado moravam ali na rua Manuel Coelho, e no dia seguinte eu fui ter com eles e contei a minha experiência com Jesus, em que naquele quarto de hotel eu falei, se o Senhor é vida, então me dá a vida. E se realmente o Senhor é o caminho, eu quero seguir no teu caminho. E foi assim, queridos. Logo em seguida, eu voltei à igreja de Vila Geste com a minha irmã e meu cunhado, já com outro sentimento. Fui recebida carinhosamente pelo pastor Mário e irmã Elza, e levou 6 meses para eu me batizar. Eu resisti um pouco, mas o pastor Mário teve uma palavra fundamental para a minha vida: dá o primeiro passo e deixa que Deus faça o restante. E assim foi. E então, em julho, eu me batizei aí no batistério da Igreja Batista em Vila Geste. E a minha história está muito ligada a isso. Também foi aí, em 1986, que eu tive meu chamado para missões, numa pregação do pastor Dr. Gilberto Pickering. E agora já tem 30 anos que eu estou servindo a Deus em missões. E há 4 anos estamos, eu e meu esposo, aqui em Tanzânia, servindo ao Senhor. E tem sido
é um privilégio ter entendido o propósito de Deus, o amor de Jesus pela minha vida. Quando eu busquei a morte, porque não havia sentido para a minha vida, eu encontrei a vida em Jesus e o propósito que Ele tinha para minha vida de pregar o Evangelho, de pregar a boa nova, o Evangelho de Jesus e caminhar para uma vida na eternidade com Ele. Então, assim foi o meu encontro pessoal com Jesus, e eu sou muito grata ao Senhor por todas as mensagens, todas as pregações ouvidas aí e que fizeram parte do meu equipar, né? De me preparar para a vida com Jesus, a vida de servi-lo em missões também. Então, eu louvo ao Senhor por esse encontro maravilhoso que eu tive e que a Igreja Batista de Vila Gerte é como minha primeira casa, né? E eu louvo ao Senhor por vocês, pela vida de cada um dos irmãos que tem abençoado e sustentado também a obra missionária. Um abraço muito grande, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Amém. Quantas histórias de jovens rebeldes vocês já encontraram, já viram? Pessoas próximas, pessoas que estavam a ponto de se suicidar. A história essa é a Ione. A Ione é missionária lá na Tanzânia. Ela fala Tanzânia, né? A gente chama de Tanzânia. E ela... Vocês já devem ter ouvido a história dela, provavelmente pelo próprio pastor Mário, que já contou algumas vezes a história dela. E, meus irmãos, precisou de alguém colocar aquele Novo Testamento ali na cabeceira dela. Ela precisou de alguém para falar do plano de salvação. Depois que ela começou a olhar para o Senhor, ela precisou ser recebida na igreja com afeto, com carinho. Ou seja, precisou de pessoas para fazerem isso. Meus irmãos, o que o Senhor faz aqui na terra, Ele vai fazer com a gente, sem a gente ou apesar de nós. Mas é um privilégio ser instrumento de Deus. Ele tem muito para fazer nessa igreja através das nossas vidas. Nós vemos hoje o fruto de uma semente que foi plantada quando ela era adolescente, quando ela era jovem, assim como muitos já foram e como nós estamos no mês da juventude. E até hoje o Senhor sustenta ela. Nós fizemos uma parceria missionária com ela agora, e ela estava precisando de um sustento, e ela orou ao Senhor. E o Senhor, através do Espírito Santo, tocou o Mário. Aqui, sem saber do que ela precisava, ele começou a vir à mente dele, ele teve um sonho, e ele falou com a gente, olha, vamos investir na Ione, que está lá na Tanzânia. E nós, não, vamos investir sim. E mal sabíamos que ela estava orando lá, porque ela teve um problema no carro dela. Ela vai para o interior da Tanzânia, levando água e comida para quem precisa lá. E ela passa o filme Jesus e evangeliza, nos confins da terra mesmo. Depois a gente vai poder compartilhar com os irmãos alguns vídeos. E Deus continua cuidando. E você e eu temos o privilégio de ser instrumentos. E se você, durante essa pandemia, teve um momento em que você deu uma esfriada, que você deu uma relaxada e falou, olha, eu vou tocar a minha vida aqui sem fazer muita coisa, eu vou na igreja, assistir o culto online, mas não preciso ir na igreja, né? Não preciso voltar para o meu departamento. Eu quero te desafiar a refazer a aliança que você tem com o Senhor, não só de ser um salvo, mas de levar o amor de Deus através das suas palavras, através das suas mãos. Nós vamos cantar uma música agora, todos juntos, e renova essa aliança com o Senhor, se Ele tocou no teu coração agora. Uma aliança de serviço, uma aliança de ser instrumento nas mãos dEle. Vamos cantar. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar no rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que silêncio
servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, juntar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer, servir. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, jogar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, jogar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. E tudo que você fizer, não vai ser pela tua força, não vai ser pelo teu poder, mas vai ser em nome de Jesus. Esse nome tão lindo, esse nome maravilhoso e esse nome poderoso. Aquilo que você ministrar sobre a vida de alguém, vai ser a palavra do Senhor para a vida daquela pessoa. Aquilo que você engolir e não devolver de ofensa, você vai parar e falar: Senhor, é sobre a tua palavra que eu vou calar e depois eu vou ministrar quando eu tiver oportunidade. Porque o nome do Senhor é lindo. O nosso Senhor Jesus deixou o céu para vir aqui, se humilhou para nos salvar, mas para que nós sejamos instrumentos nas mãos dele, através do nome dele. Amém? No início era essa palavra, com Deus Altíssimo, mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus.
esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, como Seus servos, ó Pai. Aquece novamente o nosso coração, ó Pai. Faz-nos lembrar, ó Deus, que nós somos a Tua boca, Senhor, nessa terra. Nós somos as Tuas mãos, os Teus pés. Senhor, nós lembramos, Senhor, do Teu sacrifício, Senhor, por nós, imerecido. E, Senhor, nós não temos, Senhor, outra atitude, Senhor, para tomar diante desse sacrifício, Senhor, senão Te louvar, Te adorar, Senhor, não apenas, Senhor, com a nossa voz, ó Pai, mas com a nossa vida, Senhor. Toma a nossa vida, Senhor, transforma o que é morno naquilo que é quente, Senhor. Senhor, que esse frio que nós sentimos na pele, Senhor, não seja um frio no nosso coração, Senhor. Senhor, enche esse lugar, ó Pai. Espírito Santo de Deus que está aqui, quebra, Senhor, barreiras, Senhor, na nossa mente, no nosso coração, ó Deus. Corações duros, frios, ó Pai, corações sem motivação. Espírito Santo, só você, Espírito Santo, pode quebrar, Senhor, esses corações. Então quebra, em nome de Jesus nós te clamamos. Senhor, ministra o nosso coração através do pastor, Senhor, e que uma unção dobrada do Teu Espírito venha sobre o Teu servo, Senhor, e quando ele abrir a boca, Senhor, o Teu Espírito tenha liberdade para ministrar o nosso coração, para transformar as nossas vidas, ó Pai, para que nós possamos transformar a vida de outros, ó Pai, e sermos canais de bênção, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor já tem sido presente nesse lugar. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus fiel, um Deus que fala conosco, Senhor, a cada dia. E continua falando conosco essa noite, porque nós precisamos do Senhor. É isso que eu te peço no nome santo do Teu Filho amado Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Boa noite, irmãos e irmãs, que a graça abundante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Você que nos acompanha através das mídias sociais, através da internet, receba o nosso abraço e também a nossa oração para que Deus possa estar falando ao teu coração já, como tem falado a nós aqui, através de todas as ministrações que já fomos alvos, fomos abençoados grandemente. Mas vamos continuar abençoando e sendo abençoados através da palavra de Deus. Vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 8, apenas 4 versículos. O texto é conhecido e logo vai vir à sua mente aquilo que o Senhor vai ministrar ao seu coração. Mateus 8, de 1 a 4, diz assim: Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. E imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida Jesus lhe disse: olha, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote
e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Nós vamos meditar nessa noite sobre o melhor amigo. Para algumas pessoas, o tema amigo, algumas pessoas são mais sensíveis ao tema amigo do que outros. Eu mesmo sou um desses. Se eu assisto um filme de amigo mesmo assim, eu fico mais emocionado do que filmes de tragédia. Eu choro mais em filme de amigo do que filme do cinema tragédia, não é? É minha característica. Existem muitas pessoas que esse tema amigo mexe com ele, né? Dizem os sábios que se você tiver 6 amigos de verdade, você vai ser um afortunado. Mas se você tiver um grande amigo, você vai ser abençoado. Infelizmente, amigos de verdade, principalmente nos nossos dias, amigos de verdade realmente tem sido coisa rara, não é? Até criou-se a expressão fogo amigo, exatamente porque nos casos extremos, os nossos amigos eles acabam mudando de lado e até ajudam a nos detonar, se isso for melhor para os seus interesses pessoais. A gente vê muito isso na política, não é? O sujeito é amigo, defende, né? Conheço desde criancinha, crescemos juntos, conheço a índole, aí de repente acontece alguma coisa, ele começa a perder prestígio. Você é amigo dele? Não, a gente se conhece aqui de cruzar nos corredores, né? Mas assim, não é meu amigo. Quantas vezes a gente já ouviu esse tipo de mudança, de abandonar alguém que já está sendo martirizado, oprimido, né? Existe a expressão chutar cachorro morto, aí é fácil, né? Ninguém quer enfrentar uma fera, mas então quando a pessoa já está mesmo prostrada, já está no chão, aparece mais gente que antigamente o defendia, né, com veemência, agora acaba ajudando as outras pessoas a colocá-lo mais para baixo. Todo ser humano que se propõe, que pretende ser, que se dispõe a ser um amigo, um grande amigo de alguém, ele promete: ó, você seu amigo independente das circunstâncias. Eu vou estar com você a todo momento. Aconteça o que acontecer, eu vou estar com você. Mas há limites até compreensíveis para qualquer amizade. A gente pode ter uma grande amizade, mas pensando assim hipoteticamente, eu nunca colocaria minha família em risco por causa de um amigo. Ele é meu amigo, mas eu tenho a minha família, né? De repente o amigo chega lá: olha, acabei de fazer um assalto e eu preciso me esconder na sua casa. Somos amigos há muitos anos, somos grandes amigos. Você não vai refugiar um bandido na sua casa só porque ele é seu amigo. Eu não quebraria uma regra social, faria algo ilícito ou desonesto por causa de um amigo, ou para satisfazer a necessidade de um amigo. Às vezes a pessoa fala: se você é meu amigo de verdade, você faria esse ato desonesto para me ajudar. Existem limites até para grandes amizades, não é? Eu não arriscaria, por exemplo, me infectar ou infectar a minha família, porque o amigo resolveu fazer um churrasco para 200 pessoas que eu nunca vi na vida. Então existem limites que a gente entende, não é? Que qualquer pessoa pode estabelecer, mesmo numa grande amizade. É nesse ponto exatamente que Jesus se torna não um grande amigo, mas o melhor amigo que alguém possa ter. Ele é muito mais do que um grande amigo, porque, claro que de Jesus já se exclui qualquer coisa ilícita, né? Mas riscos, ele não tem limites em favor das pessoas. A Bíblia nos diz que Jesus é o nosso melhor amigo, porque ele deu a sua vida pelos seus amigos.
Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Então, Jesus, o limite de Jesus está fora da nossa compreensão. Nós não conseguimos descobrir até onde vai o amor de Jesus, a sua amizade para conosco, porque ninguém conhece esse limite. E o melhor de Jesus é que quando ele vem à Terra, quando ele vive como ser humano, quando ele convive com outros seres humanos, quando ele atende outros seres humanos, muito além de cumprir a justiça de Deus em nosso lugar, essa bondade, esse ato que ele faz, não são atos isolados. São manifestações isoladas do caráter de Jesus. Ele é assim. É a sua forma de se conduzir. É a sua forma de viver. Jesus é assim, o melhor amigo, sem limites para ajudar aqueles que precisam. Então, Jesus, durante o tempo que ele estava aqui, ele amou de forma incondicional, sem limites e sem preferências. Isso é dele. Ele não consegue ser diferente. É da sua natureza ser assim. Ele deu a sua vida por nós e fez muito mais do que isso enquanto esteve aqui ajudando todos aqueles que precisavam. Então, o amigo incondicional, o único que nós temos, sem limites e sem reservas, é o nosso Senhor Jesus. E o texto que nós lemos, apenas esses 4 versículos, dá uma ideia do modo de vida de Jesus, a forma que ele existe, a forma que ele procede, da sua natureza. Então, quando a gente vê Jesus agindo como agiu com esse leproso, não é um ato isolado, é algo que é dele. Ele sempre age assim, porque ele é desse jeito, é da sua natureza. É isso que encanta a gente em Jesus. Ele não se escandaliza do nosso problema, seja ele qual for, não é? Às vezes a gente quando vai explicar a diferença, né, o que significa confessar, a gente aprende que confessar, como a gente faz aqui na justiça nossa, né, humana, confessar é você contar para as autoridades o que é que você fez, que eles ainda não sabiam. Mas confessar, na Bíblia, é dizer igual. Não é? Então, Jesus está dizendo, isso que você está fazendo é pecado. E você ignora e vai fazendo. O que você está fazendo é pecado. E você continua levando a sua vida. Tem um dia que você diz, Senhor, isso que eu estou fazendo é pecado. Quando você diz igual Jesus diz acerca daquele ato, isso é confessar, é concordar com Deus que você está em pecado. Então não existe a menor possibilidade de Deus ficar surpreso. Você chega, olha, eu vou contar um pecado que eu cometi quinta-feira, mas já vou avisar, é melhor só ficar sentado mesmo no trono, porque a coisa é feia, né? Jesus fala, não brinca, não me assusta, fala logo. Não tem essa possibilidade. O que a gente vai dizer para Jesus, vai dizer para Deus, ele já sabe de há muito. E isso é dele, ele nos recebe mesmo assim. Como é que se materializa esse caráter de Jesus que nos aceita, que nos recebe, que nos ajuda, independente do grau da nossa impureza? Aqui no texto, o melhor amigo não foge dos desprezados. O texto que nós lemos, logo no comecinho, Jesus desce do monte, uma grande multidão o está seguindo, e um leproso se aproxima dele, se ajoelha, o adora. O leproso se aproximou de Jesus. Esse gesto agora em 2021, talvez não tenha tanto significado, não seja tão contundente assim. Mas no tempo de Jesus, pelas leis judaicas, um homem tinha
obrigações humilhantes a cumprir por causa da sua doença. E não era uma imposição ali da sociedade, não era alguma coisa, o costume, não. Estava na lei de Moisés. Se você ler Levítico 13, você vai ver vários preceitos sobre isso, mas eu vou destacar o versículo 45 de Levítico 13. As vestes do leproso serão rasgadas e assim andará. O leproso não tinha nem o direito de usar uma roupa normal, tinha que ser rasgada para de longe ser reconhecido. Os seus cabelos deverão estar desalinhados. Eu teria que deixar pelo menos a lateral do meu cabelo para desalinhá-lo, né? Para poder demonstrar a minha situação humilhante. Cobrirá o seu rosto do bigode para baixo e gritará: imundo, imundo, quando alguém se aproximar. Isso era a lei de Moisés que exigia essa condição para o leproso. Versículo 46 de Levítico 13. Será considerado imundo durante os dias em que a praga estiver nele. E imundo habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Algumas semanas atrás, nós pregamos sobre o rei. O rei ficou leproso, o rei Uzias, por ter tomado a iniciativa de fazer o papel do sumo sacerdote, ele ficou leproso. E o rei foi morar fora da cidade, fora do palácio, porque ele estava leproso. Então aquele leproso, ele sabia as suas obrigações. Ele não só não poderia se aproximar de Jesus, como deveria avisar Jesus para não se aproximar dele. Mas havia alguma coisa diferente em Jesus que deu àquele leproso a coragem de quebrar esta lei, de negligenciar essa lei e se aproximar. O texto diz que quando Jesus desceu da montanha, uma multidão estava com ele e esse leproso se aproximou. Esse leproso estava acostumado com a vida dele, não é? Havia alguma coisa em Jesus que o atraiu, alguma coisa que ele percebeu naquele homem que não era um homem comum. Então todos o desprezavam, todos expunham a sua vergonha, todos aumentavam o seu sofrimento, mas com aquele homem poderia ser diferente, e foi. Porque Jesus não é uma pessoa normal, não é um grande amigo, ele é o melhor amigo com um amor ilimitado. Até os bons amigos têm limites, não é? Quando se trata de expor a nossa vergonha, de expor o motivo do nosso sofrimento, mas com Jesus é diferente. Ele nos estimula a nos aproximarmos dele. Ele não se escandaliza com a nossa impureza. Irmãos, a lepra era uma coisa tão terrível que ela é símbolo do pecado na Bíblia. Porque é algo que separa, que segrega, que destrói pouco a pouco, que evita que a pessoa tenha comunhão com outros. E aquele homem leproso, que já estava acostumado a ter que se humilhar, de gritar que era leproso quando alguém se aproximava, ele de repente foi a Jesus e achou que tinha alguma chance com aquela pessoa. Então Jesus não se escandaliza da nossa impureza, da nossa mancha, da nossa doença de caráter. Ele não se espanta, ele se entristece, mas ele não se espanta porque ele nos conhece, está disposto a nos receber. Quando nós nos aproximamos dele, ele nos recebe bem. Temos enfermidades de alma, feridas que o pecado fez, que são expostas e nós não podemos aparecer em público por causa disso. Mas exatamente por causa disso, Jesus é o melhor amigo. Talvez você tenha vergonha de sair da sua casa, tenha vergonha de andar pelo bairro depois de tudo que você aprontou. Talvez você tenha vergonha de vir à igreja pela vida que você está levando, mas você não precisa ter vergonha de chegar até Jesus,
porque Ele nunca vai te rejeitar. Jesus é o melhor amigo porque Ele não despreza ninguém, mesmo que seja um comportamento social já sedimentado, que pessoas com esse tipo de problema não devem se aproximar dos outros ou se aproximar da igreja. Mesmo assim, Ele não nos despreza. Então você não precisa ter temor de se achegar a Jesus, porque Ele não vai envergonhá-lo, Ele não vai expor a sua desgraça, Ele não vai chamar atenção sobre a sua vida de impureza. Ele sabe que você é impuro. Aquele leproso não se aproximou de Jesus porque pegou Jesus distraído, não avisou que era impuro e por isso ele se aproximou. Não, certamente Jesus sabia, por ser onisciente, mas sabia também de onde aquele homem vinha, as roupas que eles vestiam, a sua aparência, a cobertura do rosto, talvez as feridas. Então, não foi porque Jesus foi ludibriado. Jesus o recebeu, não o desprezou como a sociedade desprezava, deliberadamente. Essa é a diferença entre Jesus e as outras pessoas. Ele nos recebe, nos aceita, mesmo quando estamos na mais profunda impureza e desgraça moral. Mas a segunda forma que materializa essa natureza de ser o melhor amigo de Jesus é que o melhor amigo não decepciona. O versículo 2 diz que esse leproso chegou até Jesus, prostrou-se aos seus pés, adorou a Jesus e disse: olha, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. Quantas vezes você contou com um amigo, né? Estava certo de que ele ia te socorrer, ele tinha te prometido, mas na hora que você precisou, diz: olha, infelizmente não dá. Não é que eu não quero, se eu pudesse eu até faria, mas eu sei que eu te prometi, eu sei que nós somos amigos, mas eu não vou poder te atender. E às vezes a gente fica tão chateado, confiava tanto naquele amigo e é uma decepção tão grande. Jesus não somente atrai pessoas impuras, como Ele não as frustra. Não frustra ninguém nas suas necessidades. Talvez fosse um gesto bonito, político, de Jesus, que serviria até para que Ele fosse conhecido como uma pessoa solidária, se Ele permitisse que o leproso se aproximasse dele, ou como se ele recebesse o leproso em audiência. A gente vê muito isso no serviço público, né? A gente vai lá, olha, conseguimos uma audiência com fulano de tal, ele vai ouvir a nossa reivindicação, e a pessoa recebe uma comissão lá de populares só para se livrar daquela insistência, para mostrar simpatia, mas não tem a menor intenção de atender às necessidades. É apenas um gesto político, um gesto simpático. Aquele homem tinha uma necessidade muito grande, ele tinha um desejo profundo no seu coração, ele tinha um sonho de muito tempo, de tornar-se puro novamente, de poder voltar à vida normal, de não precisar ficar fora da cidade, de não precisar, quando tiver que andar nas ruas da cidade, pedir para que todo mundo fique longe dele. Quando alguém se aproximar dele, ele ter que gritar que ele era impuro, podendo ser até punido se não fizer assim. Ele queria esquecer o tempo de isolamento. A partir do momento que o sacerdote disse que ele estava leproso, porque quem decidia era o sacerdote, né? Os irmãos olharem lá em Levítico, vai ver que aparece uma mancha na pele, você vai no sacerdote, ele olha, se ele não tem condição de fechar o diagnóstico, ele manda você voltar daí 7 dias, se ele confirmar que é lepra, dali mesmo você é afastado da sua família, é afastado da sociedade, é afastado do local físico onde você costumava morar. Então aquele homem estava querendo esquecer essa humilhação de ficar fora do convívio. Ele queria simplesmente voltar a ser uma pessoa normal, esquecer o passado,
deixar para trás as marcas, aquela vida de feridas, as manchas, voltar sem acusação. E Jesus não frustrou esse homem. Jesus é assim. Como eu disse, não é um ato isolado. Esse é Jesus. É sua forma de existir. Ele diz: quem vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Não foi isso que a Yane falou? Esse é Jesus. Então, talvez você já tenha se sentido assim, ou está se sentindo assim, nesse momento, agora. Desprezado, impuro. Porque às vezes ninguém sabe que você está vivendo uma vida de impureza, mas você se sente impuro. Você não se sente digno de orar, não se sente digno de vir à igreja, não se sente digno de cantar, você fica no seu cantinho. Então, talvez você possa estar se sentindo assim, desprezado. Você cometeu um erro e a família te abandonou, os amigos te abandonaram. Você saiu da igreja, está afastado, envergonhado, separado daqueles que não cometeram o mesmo pecado que você e que são, pelo menos socialmente, não são impuros. E você vai viver nessa vida fora do arraial, fora da igreja. Ninguém te entende, ninguém te atende, as pessoas fogem, os amigos sumiram. Mas se você superar o bloqueio, como fez esse homem da história, se você ignorar o desprezo das pessoas, o seu sentimento de inferioridade, o seu sentimento de impureza, a certeza de que você está impuro, se você vencer esse bloqueio e se aproximar de Jesus, como fez esse homem da história, você correr para Jesus, Ele não vai te decepcionar, como não decepcionou esse homem. Esse homem disse: olha, se você quiser, você pode me purificar. Percebe que ele sabia que Jesus tinha poder. Ele disse: olha, ele não disse se você puder, se você quiser, porque poder eu sei que você tem. E Jesus disse: eu quero. E imediatamente aquele homem foi purificado. Então não importa há quantos anos, há quantos meses, há quantos dias, quantas horas você está impuro, Ele te purifica imediatamente. Talvez você levou muitos anos para ir se afundando na impureza, se afundando nas coisas erradas, se distanciando de Deus, mudando a sua mente. Você já não raciocina mais como um crente, você não raciocina mais como um servo do Senhor. Você está raciocinando como o mundo, você está desprezando as coisas espirituais. Isso levou anos para acontecer. Mas, no momento, imediatamente, você pode voltar ao seu estado de pureza original por causa de Jesus. Jesus não decepciona. Mas a terceira forma que nós vemos a materialização desse modus vivendi, desse jeito de ele existir como amigo, é que o melhor amigo não se envergonha. Versículo 3 diz que Jesus estendeu a mão, diz quero, e depois estendeu a mão e ele foi imediatamente purificado. Então Jesus estendeu a mão e tocou nesse homem. Nesse momento, porque é Jesus, aconteceu o contrário do que a lei diz. Nunca alguém puro, ao tocar algo impuro, purifica aquilo, mas ao contrário. O impuro torna impuro aquele que é puro. A lei dizia o seguinte: se porventura a orla do sacerdote, no Santo dos Santos, tocar em algo
puro ou alguém tocar, ele não ficará puro por causa disso. Mas se o sacerdote esbarrar, por exemplo, num cadáver, ele ficará impuro, mesmo sendo sacerdote. Então, no contexto de Jesus, sempre o impuro contamina o puro. Mas nós vemos um caso aqui diferente. Que homem é esse que, sendo puro, toca no impuro e não fica impuro? Ao invés disso, o impuro se torna puro. Jesus estendeu as mãos Jesus estendeu a mão àquele homem e quebrou os regulamentos da sua época, tanto sociais como cerimoniais, por causa de alguém que precisava de ajuda. Tocar o leproso, qualquer leproso, era algo impensável para um judeu. Mas não para Jesus, porque ele era o melhor amigo. E esse limite, Jesus não tem. Então, quando nós estamos afastados, quando nós estamos impuros, quando ninguém se aproxima de nós, quando a própria sociedade diz, não se aproxime dele, quando os pais dizem para os filhos, eu não quero você perto dele, quando a família despreza, fala, ele não merece mais o nosso respeito, e você está lá num canto, de repente, você sente que pode mudar a sua vida procurando Jesus, e Jesus não vai te decepcionar. Se você chegar a ele e dizer, olha, se o senhor quiser, o senhor pode me tornar puro. Ele vai dizer, eu quero. Quando a gente está restaurado, quando a gente está bem, os amigos estão conosco, não é? Quando a gente está mal, eles desaparecem. E depois os amigos voltam de novo quando não tem mais riscos, não é? Então, a fase mais difícil desse momento da impureza, da exclusão, é o momento da solidão. É a fase do desprezo, do afastamento, da vergonha, quando você não consegue levantar a sua cabeça. Mas eram tão difíceis as situações daquele homem, tanto tempo que ele já estava acostumado a viver separado de todos. Ele já tinha aprendido a afastar as pessoas de perto dele, gritando, imundo, imundo. Isso já fazia parte da sua prática diária. Parecia que a sua sina era essa, viver na impureza e se conformar com ela. Mas ele viu uma chance em Jesus. Não precisava muito, né? Apenas não desprezá-lo, para aquele homem já seria um conforto. Apenas ouvir as suas necessidades, ter alguém para conversar com ele, para ele já seria um alívio. Mas Jesus fez mais. Ele não só permitiu que aquele homem se aproximasse, como tocou naquele homem cheio de feridas, e normalmente cheirava mal. Essa doença, infelizmente, faz isso, a carne vai apodrecendo. Jesus tocou naquele homem cheio de feridas, que já estava com a sua carne desmanchando, seu rosto desfigurado. Marcos narra esse mesmo episódio, dizendo que Jesus teve grande compaixão. Às vezes, eu me aproximo de Jesus com tanta vergonha, com tanto sentimento de desprezo próprio, com tantas chagas de pecado, chagas que o pecado provoca e são marcas profundas, e eu só desejo que Ele me purifique para eu poder de novo levantar minha cabeça e continuar a minha vida. Jesus faz mais do que isso. Ele não só permite que eu chegue perto dele, mas Ele toca em mim. Eu sinto a mão de Jesus tocando em mim. Ele me abraça, mesmo com toda a minha impureza, e cuida de mim. Porque eu mereço, não, porque Jesus é assim. Esse é o jeito dele ser. E é esse Jesus que nos ama, não é? Ele não está preocupado com a avaliação dos outros. Quando ele estava lá almoçando na casa de Mateus, de Levi, alguém disse, olha, ele está comendo com publicanos e pecadores. Ele disse, olha, os sãos não precisam de médico.
Então, esse é Jesus. Ele está querendo acolher pessoas que estão realmente necessitadas do seu perdão, do seu amor e da sua purificação. Que dia foi para aquele leproso, não é? Sua vida mudou em minutos. Sua impureza de repente desapareceu, sua vergonha cessou e os seus dias de isolamento terminaram. Tudo porque ele encontrou não um amigo, não um grande amigo, que mesmo sendo um grande amigo tem os seus limites pessoais. Ele encontrou o melhor amigo, que é Jesus Cristo. Alguns detalhes também, a gente falou muito de Jesus, mas na postura desse leproso, torna esse leproso diferente de outros, o que possibilitou receber esse milagre. Primeiro, ele conhecia a fama e o poder de Jesus. A gente se aproxima de Jesus porque a gente o conhece. Ele não disse para Jesus, se puderes, mas se quiseres, pode me fazer limpo. Ele sabia do poder. Ele conhecia a fama do amor de Jesus. Por isso ele não saiu gritando, imundo, imundo, e nem se afastou de Jesus com medo de ser expulso. Ele sabia que o amor de Jesus era algo diferente, e ele podia se aproximar mesmo sendo imundo. Mas o principal, ele não perdeu a oportunidade. Quando Jesus descia do monte, uma grande ou grandes multidões o seguiam, mas ele venceu todo o preconceito, vergonha, e foi até Jesus. Buscou a sua purificação e conseguiu. Se ele continuasse lá, lamentando a sua imundície, conformado com a sua imundície, acomodado àquele isolamento, ele não teria recebido a sua purificação. É preciso agir. Você já parou para pensar em quantos leprosos devem ter cruzado o caminho de Jesus e, por vergonha, por imposição da sociedade, sei lá, por comodismo, continuaram impuros, porque não tiveram coragem de buscar a Jesus? Deve ter tido centenas, talvez milhares, no tempo que Jesus viveu aqui. Então, a morte de Jesus por seus amigos não é um ato heróico, de mártir. Foi simplesmente a materialização do seu estilo de vida. Jesus é assim. Se você for a Jesus, Ele não vai te desprezar, não vai zombar da sua fraqueza, Ele não vai te recusar e nem te acusar, Ele vai te purificar simplesmente. Irmãos, esse episódio para nós hoje, talvez não tenha tanto impacto tratar-se de um leproso, mas era algo terrível, tão terrível, que o pecado na Bíblia é representado pela lepra. Ela destrói, não cura sozinho, não desaparece com o tempo, causa desprezo, causa ódio das pessoas, causa segregação. É isso que o pecado faz. Mas Jesus não foge de nós, não se envergonha de nós, nos abraça e nos cura. Mas, a exemplo deste leproso, nós devemos buscar a Jesus, vencer os obstáculos da vergonha, do desprezo, até da sua própria autoestima, né, que deve estar lá embaixo. Olha, o que eu fiz, eu não consigo nem levantar a cabeça. Mas Jesus está disposto a tocar na sua vida e te purificar. Eu não sei há quanto tempo você vem carregando essa culpa. Eu não sei qual foi o processo para você chegar onde chegou, a ponto de se envergonhar, de fugir da igreja, de fugir dos irmãos. Mas isso pode ser resolvido num instante, pelo toque de Jesus. Que seja nessa noite a purificação da sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Nada melhor do que celebrar este Jesus, o melhor amigo. A Bíblia diz, ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Jesus nos chamou seus amigos. Ele quer ser o nosso melhor amigo.
E Ele deu a sua vida por nós para mostrar que não tem amor maior. Ele não foi Marte. Ele foi o amigo que deu a sua vida para nos resgatar. Esse mesmo Jesus, Ele disse: eu vou para a cruz, vou morrer, vou ser sepultado, ao terceiro dia eu vou ressuscitar e um dia eu voltarei. Para que a gente não perca isso da nossa memória, da nossa história de vida, ele nos deu símbolos. Ele disse: olha, vocês vão tomar o pão, que é o meu corpo, que representa o meu corpo, que é dado por vós, e façam isso para se lembrar de mim. Vocês vão ter um cálice para vocês periodicamente, quando tomarem esse cálice, lembrarem-se que há um novo acordo de Deus com vocês, até que eu venha. Até que eu venha. Quando nós tomamos a ceia, o pão e o cálice, nós não estamos apenas anunciando a morte do Senhor, nós estamos anunciando até que Ele venha, porque nós temos certeza que Ele virá. E um dia Ele vai participar da ceia conosco, na presença do Pai. Nós vamos agora receber os elementos da ceia, que nessa noite serão entregues pelos jovens da igreja. Aqueles que vão participar da ceia estão em comunhão com Deus, estão em comunhão com a sua igreja, com o seu líder. Coloque-se de pé, por favor, para ser identificado. Enquanto ouvimos uma música, nós vamos receber os elementos da ceia. Alguém que deveria receber os elementos não foi alcançado? Músicos? A Bíblia nos ensina que quando Jesus estabeleceu o critério para lembrarmos da sua morte, da sua ressurreição e da sua segunda vinda, Ele escolheu das muitas coisas que tinham na mesa da ceia, da Páscoa, não é? Ele escolheu o pão e o cálice. E o texto diz que Ele tomou o pão e antes de comer, eles deram graças pelo pão que representa o corpo de Cristo. Nós vamos dar graças pelo pão que representa este corpo com a Lu Fernandes, com a Luciana vai estar orando agora. Amado Pai, Jesus, meu grande amigo. Amém, Jesus. Muito obrigada por esse pão que representa o teu corpo que foi moído por nós naquela cruz. Era para sermos nós lá, Senhor. E o Senhor fez isso por nós. Muito obrigada pelo privilégio de ser tua,
de servir-te e de hoje, Pai, nesse memorial, lembrar desse sacrifício. Senhor, ele não foi em vão. Estamos aqui para dizer, ele não foi em vão. Muito obrigada, Senhor. Abençoa-nos, eu te peço em nome de Jesus. Continua, Pai, conosco. Continua sendo nosso amigo. Amém. Amém, Senhor. Amém. Pegue o seu pão. Olhe para ele como o símbolo do corpo que nunca conheceu o pecado. E Deus o fez pecado por nós. Participemos. A narrativa bíblica continua dizendo que depois, da mesma forma como ele fez com o pão, ele fez com o cálice e disse: isto é o novo pacto no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Semelhantemente como fizemos com o pão, vamos dar graças pelo cálice que representa o sangue precioso de Jesus com Jonas. Senhor querido Deus e Pai, Senhor, entramos na sua presença agora, Senhor. Primeiramente, Senhor, para te agradecer, Pai, porque podemos estar aqui, Senhor, na tua casa, Senhor, celebrando esse momento tão especial, Senhor, que é a sua ceia, Pai. Senhor, que esse cálice aqui, Senhor, representado por esse suco de uva aqui, Pai, que representa o seu sangue, Senhor, que o Senhor derramou, Senhor, naquela cruz, Senhor, o sangue que o Senhor derramou, Senhor, quando o Senhor estava orando pelos nossos pecados, Pai. Amém. O sangue que o Senhor derramou, Pai, ó Senhor, pelos pecados que nós devíamos estar cumprindo ali naquela cruz, Senhor. Senhor, o Senhor nos poupou, Pai, de uma dor. Ó Senhor, ó Senhor, como somos gratos, Pai. Senhor, não tem outro sentimento a expressar, Senhor, senão a gratidão, Pai, pelo o sacrifício que o Senhor fez naquela cruz, Pai. Senhor, continua nos abençoando, nos protegendo, Senhor, nesse dia, Pai. E continua nos protegendo de todo mal, Senhor, nos lavando com teu sangue, Pai, que nos purifica a cada dia, Senhor. São as coisas que eu te peço e agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pegue o seu cálice, adore ao Senhor pelo sangue precioso de Cristo derramado na cruz por nós. Vamos, como temos feito todas as ceias, para a alegria de muitos, entregar o pão da ceia como uma demonstração de carinho da igreja e também para que você se lembre ao longo da semana deste momento tão precioso aqui na nossa igreja. E o primeiro pão é o que o Bruno vai entregar, não é coisa boa mesmo, né? É a responsabilidade. Claro que é um jovem que vai repartir com a família, não é? Isso, jovens aqui na frente, perto do titio. Muito bem. Então, quem vai receber o pão desta semana é a Angélica Chagas. A Angélica está ali. Deus abençoe, Angélica, que você possa comer esse pão repartido com pessoas amadas. O próximo pão, eu dou todas as dicas do pão, mas não adianta. A próxima jovem, é uma jovem também que vai receber, é a Raquel Carran Bonato.
receber das mãos do nosso amigo Bruno. Amém. Muito bom, muito gostoso esse momento. Nós vamos cantar. Como a palavra de Deus nos ensinou nessa noite, Jesus é o nosso melhor amigo. E de manhã nós vimos que ele disse, olha, onde eu estiver, eu quero que eles estejam comigo. Tu em mim, eu neles. Então, o que Jesus quer é que nós estejamos com Ele. Ele é tão amigo da gente que Ele vai nos levar lá para o céu para ficar com Ele eternamente. Então vamos ficar em pé e vamos cantar com bastante alegria esse cântico.
bênção poder ter essa esperança. Nossa oração é que você não reconcilie o seu sono nessa noite, sem que esteja totalmente purificado pelo sangue de Jesus. Ele está disposto. Ele desceu aquela montanha com a multidão e de repente alguém o interpelou dizendo: Senhor, me torna limpo. E ele fez isso imediatamente. Não importa há quanto tempo, nem a gravidade da sua impureza. Ele pode tornar você puro, tornar a mim puro, tornar a nós puros, num toque. Apenas num toque. Não deixe passar essa oportunidade. Quantos leprosos perderam de ser purificados porque não tiveram a mesma atitude daquele? Não deixe passar. Ainda hoje, se aproxime do Senhor para ser purificado. Que a graça abundante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as preciosas consolações do Espírito Santo do Senhor repouse sobre todo o povo de Deus, aqui e em todo lugar, agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Dê uma excelente semana na paz do Senhor.